Muito bom falar com vocês. E principalmente porque nós vamos falar de um tema, de um assunto que eu gosto muito cada vez mais, que cada vez que vamos praticando e vivenciando esse método incrível que é a abordagem das constelações, particularmente no que eu tenho me especializado, que são as constelações de sintomas e doenças, eu me entusiasmo e acredito que de fato nós estamos diante de um presente, porque o método das constelações, já presente hoje no mundo todo, nos 5 continentes, e que tem já uma experiência aí de mais de 30 anos. Ele começou mesmo há cerca de 40 anos na Alemanha, e ele vem se desenvolvendo em vários lugares, em vários países, e ao mesmo tempo ele vem se expandindo em várias áreas humanas. Então você tem as constelações sendo utilizadas nas situações familiares, nos conflitos, nas relações de casal, nos conflitos da relação também pais e filhos, filhos e pais. Mas as constelações, elas também estão presentes quando nós lidamos com situações de doença, de sintomas. E é incrível observar como este método, ele ajuda, ele é um método complementar da medicina, da psicologia, da saúde como um todo. E nós sabemos que as constelações hoje estão presentes também no sistema judiciário, não é? Lidando com situações conflituosas, lidando com o aspecto educativo nas prisões, como trabalhos belíssimos que nós temos acompanhado em todo o Brasil. Particularmente temos acompanhado a juíza Lisandra Sericato no seu trabalho com as prisões no Rio Grande do Sul. Já recebeu vários prêmios em função desse trabalho, um trabalho da pedagogia sistêmica, tendo como base Bert Hellinger. E eu já acompanhei esse trabalho também com essa população, aqui em Goiás, com menores em situação de risco, menores cumprindo medidas socioeducativas, casos graves, que responderam muito bem ao método das constelações. Também tenho acompanhado o resultado desse trabalho em outros estados. Hoje, particularmente, eu quero falar um pouco para vocês sobre as constelações nos sintomas e doenças. Quando eu me formei com este método, eu já atuava há muitos anos, eu sou formada há mais de 40 anos na medicina, e depois de me formar aqui em Goiás, não é? Eu me especializei em medicina preventiva e social na USP, em São Paulo, e fui me aprofundando na clínica também, não só na saúde pública, na medicina preventiva, mas também na clínica médica, e fiz uma especialização em homeopatia na Associação Paulista de Homeopatia. Passei a atuar como uma médica homeopata, e meu consultório começou a atender, a receber muitos pacientes psiquiátricos. Eu senti então a necessidade de seguir estudando e fiz uma formação em psicologia na área transpessoal. Eu fiz uma formação na escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, uma escola que eu sempre cito e já encaminhei inúmeras pessoas para essa formação,
porque é uma formação que me deu uma base, uma sustentação muito importante na minha prática como médica e como psicoterapeuta. Depois conheci Bert Hellinger e conheci as constelações familiares no início dos anos 2000. Tive uma grande afinidade com este método. Minha querida amiga Lisandra Sericato, eu acabei de citar você aqui no seu trabalho belíssimo que você realiza aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, muito me honra aqui a sua presença. Então, quando eu conheci Bert Hellinger, quando eu conheci as constelações familiares, eu já havia feito essa formação anterior, não é, na medicina, na homeopatia, na psicologia transpessoal. Eu senti uma grande identidade com o método de Bert Hellinger e logo quis ser uma cliente, fui uma cliente e procurei uma formação. Eu tenho assim o privilégio de ter participado da segunda grande formação internacional que aconteceu aqui no Brasil, com uma equipe de professores alemães, particularmente 3 grandes mestres: Jakob Schneider, sua esposa Siglinde Schneider, grandes terapeutas, até hoje são mestres com os quais nós seguimos aprendendo e são mestres que estão presentes nas formações no mundo todo. E meu grande amigo Gunther Weber, um médico psiquiatra também, como eu, e professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Gunther Weber é, sem dúvida nenhuma, o segundo maior nome no campo das constelações, atrás somente de Bert Hellinger, de quem foi um grande amigo e esteve junto, inclusive, escrevendo os primeiros livros de Bert Hellinger. Com Gunther Weber eu tive a honra e o privilégio de trabalhar durante 5 anos na primeira pesquisa multicêntrica sobre sintomas, doenças e constelações. Essa pesquisa envolveu 7 países, eu coordenava uma equipe do Brasil. Ali nós trabalhamos com vários casos de pacientes com sintomas. A minha equipe particularmente trabalhou com casos de insônia, não é? E casos também de doença de Crohn. E o grupo como um todo trabalhou também com enxaquecas, com infertilidade sem causa orgânica, enfim, doenças que já haviam sido testadas e cujo resultado da constelação havia sido muito promissor. Esse foi um período intenso, onde nós, trabalhando aqui nos países e depois nos encontrando na Alemanha para longos períodos de estudo, de troca, de reflexão, nós conseguimos inclusive perceber qual seria a melhor abordagem, o melhor método de, utilizando as constelações, atuarmos na questão dos sintomas e doenças. Então ali a gente pôde perceber qual era o potencial, as possibilidades de você trabalhar com doenças, tanto doenças clínicas quanto doenças psiquiátricas, doenças mentais, que poderiam ser beneficiadas com o método da constelação. É claro que no caso específico das doenças é preciso todo um preparo, não é? E eu, nesses últimos anos, venho me dedicando a formar profissionais neste método. Eu aprendi muito com os meus pais, particularmente o meu pai. Meu pai foi um grande mestre espiritual e meu pai era também um professor. Meu pai sempre gostava de passar o seu conhecimento e eu aprendi isso com ele, não é? E também aprendi com ele a como transmitir aquilo que nós aprendemos de uma forma didática,
Meu pai utilizava muito as poesias, os poemas, o teatro. Muito interessante isso, como nós tivemos este berço. E eu gosto muito de ensinar o que eu aprendo, e eu com certeza sei que nós aprendemos muito quando ensinamos. Aprendemos mais até do que realmente transmitimos, não é? É uma troca muito dinâmica. E quando eu me formei aqui no Método das Constelações, atendendo um pedido de Gunther Weber, que depois se tornou um grande amigo meu, eu fundei, junto com outras 2 colegas, o IBS Sistêmicas, o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas. E o objetivo desse instituto era justamente sustentar, ajudar a sustentar, num padrão de excelência, o método das constelações, tanto familiares quanto organizacionais, quanto a pedagogia sistêmica, e nós então fundamos o IBS Sistêmicas. Hoje já são mais de 600 profissionais formados por esse instituto, que eu tenho a honra, a alegria de presidir. Eu também venho participando de um movimento muito forte, muito necessário, muito bonito, que veio a fundar o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, porque nós sabemos que todo método precisa cuidar de sua excelência. As constelações, por serem uma abordagem muito profunda e aparentemente simples, não é? Ela gera muitas vezes um equívoco da pessoa pensar que ela pode participar de um único evento, de uma constelação, como nós chamamos, e já se colocar na condição de um terapeuta, de um constelador. Nós sabemos que não é assim. Não é porque o método é simples que ele não tenha a sua complexidade e a necessidade de uma boa formação. Então, hoje, quando nós vemos inúmeros consteladores que agregam, profissionais de excelência, que agregam a constelação na sua prática, nós percebemos que o caminho é este. É o caminho, de fato, de seguir aprofundando, estudando, integrando as constelações na prática que nós já temos, seja como médicos, psicólogos, enfermeiros, não é? Assistentes sociais, advogados, juízes, consultores empresariais. Não é? Então, nós sabemos que este método ele pode ser aplicado com excelência à medida que o estudo é feito, à medida que a pessoa pratica. E, como dizia o próprio Bert Hellinger, para trabalhar com este método é preciso também humildade. Ou seja, é preciso se colocar ao lado do seu cliente ou do seu paciente, não como alguém que é maior do que ele, não como alguém que sabe o que dizer já de antemão, ou que já tem um diagnóstico final a partir das primeiras palavras do paciente. Não. Este método é um método fenomenológico. Muito seco aqui, com ar-condicionado, no meu consultório aqui em Goiânia. É um método fenomenológico. O fenômeno se expressa a partir dos representantes, quando é um trabalho em grupo, mas ele pode se expressar também através de imagens, através de âncoras, de figuras, não é? Onde você e o seu cliente capta as informações que surgem. No trabalho em grupo, que é o trabalho clássico da constelação, que nos ensinou Bert Hellinger e inúmeros outros mestres depois dele, não é? Nós temos essa possibilidade de uma pessoa que é chamada
para se colocar naquele lugar para representar alguém da família daquele cliente. Essa pessoa, e qualquer pessoa, pode ser um representante. Não é preciso nenhum curso básico para formar representantes. Não. Inclusive hoje, neste momento, a partir deste ano passado, principalmente, eu comecei a atuar com as constelações com pacientes psiquiátricos em uma instituição de saúde mental aqui em Goiás. Os resultados são incríveis. E aqueles pacientes que estão ali, a maioria num esquema de hospital dia, ou mesmo pacientes mais graves que estão num regime de internação integral, estes pacientes vêm para serem assistidos por uma constelação. É claro que tudo isso exige muita técnica, muito cuidado, muito preparo. E aqueles que vêm para serem apenas representantes também aproveitam muito, também são muito beneficiados com o método. É incrível isso, é incrível como as constelações mudam a dinâmica terapêutica da instituição e os pacientes procuram pela constelação. Então, falar desse método é algo que preenche a minha alma. Quando eu vejo críticas e às vezes pessoas até com uma má intenção, não é? Porque é um método que se espalhou muito no mundo todo e que ocupa um lugar de destaque hoje naquelas pessoas que buscam um conhecimento mais profundo de si mesmas, aqueles que já sentem toda uma conexão dos seus sintomas, uma conexão do seu bem-estar ou do seu mal-estar com a história familiar, não é? Toda essa herança familiar, esse campo familiar que ressoa sobre a pessoa. Isso é um conhecimento que não veio das constelações, que já existe há muito tempo na ciência, não é? Na medicina, na psiquiatria, as doenças que têm um caráter familiar, os sintomas que trazem uma conexão com algo, com alguma experiência traumática vivida, não só por nós mesmos na nossa infância, ou mesmo no período gestacional, mas também vivido por nossos familiares, não é? Da nossa família de origem. Então, as constelações, elas vêm confirmar essas teses. A tese da lealdade invisível, não é? Aquela criança, como é um dos casos que eu cito no meu livro, que é este livro aqui, As Constelações Familiares da Medicina, que é um livro onde eu conto muitas histórias e eu aprofundo sobre o método das constelações, que foi editado pela editora Cultrix Pensamento, o que muito também me orgulha e me honra, que é uma das maiores editoras do país. E nesse livro eu conto várias histórias, como essa desse menino, um menino de 7 anos de idade, que veio com a mãe para uma constelação com os sintomas de uma hiperatividade, uma ansiedade muito grande, um déficit de atenção e hiperatividade. Foi difícil até de conduzir a constelação ali, porque o menino, ele muito inquieto, ele mexia com tudo, ele derrubava cadeiras, microfone, e finalmente nós conseguimos começar a constelação, e foi impressionante. Eu cito esse caso no livro, porque assim que nós colocamos, pedi que a mãe então contasse um pouco a história dela, e a mãe colocou um representante para ela própria, um representante para o pai da criança e para a criança. Naquele momento o menino se aquietou, o menino sentou no colo da mãe e o menino teve uma atitude muito interessante, estranha. Ele segurava o rosto da mãe, tentando impedir que a mãe olhasse para aquela imagem que estava ali se desenvolvendo com a constelação. Ele tentou segurar para que a mãe não olhasse.
e ali nós percebemos claramente, a partir das falas dos representantes, que aquela criança, aquela desatenção enorme, aquela inquietude daquela criança, era uma tentativa inconsciente de impedir que a mãe se aprofundasse num quadro de depressão. O representante do menino ficava girando em torno da mãe, e a representante da mãe olhava persistentemente para o chão. Isso é algo que a gente já percebeu nas constelações, que indicam, não é, uma possibilidade dessa mãe estar olhando para uma morte, ou estar olhando de uma forma depressiva para si própria. E eu então perguntei para a mãe, eu disse para ela: a sua representante traz uma expressão de muita tristeza e olha muito para o chão. E o representante do seu filho tenta distrair você, tenta chamar a sua atenção. Isso faz sentido para você? Ela disse que sim. E aí ela me disse, com poucas palavras, preocupada inclusive para que o filho não prestasse tanta atenção, ela me disse: eu estou num quadro depressivo. E eu disse para ela: você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque o seu filho está numa lealdade invisível a você. E ele quer impedir que você, inclusive, cometa alguma atitude mais drástica. Depois essa paciente esteve comigo algum tempo depois. Ela procurou, inclusive, um outro colega que eu indiquei, psiquiatra, mas ela voltou até mim para me dizer o quanto o filho estava melhor e que a escola queria saber qual foi o medicamento que aquela criança tomou, que de uma forma tão rápida ele saiu do quadro daquela inquietude intensa. Ele melhorou muito, inclusive a atenção na sala de aula. É interessante isso, não é? E talvez por aí a gente entenda por que este método vem sendo questionado por pessoas vinculadas à indústria da doença. Não é? Infelizmente, nós temos uma distorção da indústria farmacêutica no mundo, não é? No Brasil, isso é muito sério. Nós temos uma distorção, nós temos todo um encaminhamento e toda uma postura da indústria farmacêutica no sentido de adoecer, não é? Criar doenças que muitas vezes não existem, inclusive, não é? E também um compromisso muito grande de medicalizar, não é, a população, inclusive saudável. É claro que os medicamentos salvam vidas, e na psiquiatria, a indústria farmacêutica no campo da psiquiatria vem se desenvolvendo muito, com remédios muito importantes, não é? Em todas as áreas, nos quadros de psicose, nos transtornos do humor. Eu, inclusive, trabalho em equipe, eu trabalho junto com colegas psiquiatras alopatas e sou uma médica homeopata na psiquiatria. No hospital que eu trabalho aqui em Goiânia, existe uma abertura para essa abordagem mais integral do ser humano. Nós trabalhamos ali com a homeopatia, com a alopatia da melhor qualidade possível, não é? E com a psicoterapia, terapia ocupacional, a enfermagem especializada em saúde mental, etc. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo, inclusive, de comprovar, e os estudos científicos estão aí, nos mostrando que, de fato, tanto as constelações como outras práticas integrativas, dentre elas a homeopatia, que é a minha especialidade médica principal hoje, não é? Como essas práticas são também evidentes e promovem uma evidência na sua realização. São práticas que são confirmadas pela ciência.
Então, aquelas críticas que vêm, não é, acusando particularmente as constelações de uma prática que não tem embasamento científico, são fake news, são falsas, porque os estudos estão mostrando cada vez mais as evidências de sua resolutividade em várias situações, em vários casos, não é? Por isso nós criamos o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, que eu hoje sou vice-presidente, e nós temos um grupo grande de pessoas muito comprometidas com o desenvolvimento das constelações enquanto realmente uma ciência, não é, com grande utilidade em várias áreas humanas. Então, estamos com essa série de lives. A nossa intenção é conversar um pouco mais, é divulgar, não é, essas experiências, é divulgar esses resultados e poder ter também aqui com vocês um momento de troca, um momento de responder perguntas, não é? As lives aqui do Instagram permitem isso. Eu estou com a minha assessora de marketing e minha amiga Vitória Acerve. Ela está aqui e poderá nos ajudar. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, eu estou à disposição para responder para vocês. E quero dizer para vocês que neste momento nós estamos lançando um curso de aprofundamento em constelações de sintomas e doenças. Todas as informações sobre esse curso de aprofundamento estão aqui na minha bio, aqui no meu Instagram, o Dagmar Ramos Oficial. É um curso 100% online, não é? Que 100% online, que terá momentos de encontros ao vivo e aulas gravadas. Nós vamos começar esse curso no final de março. Estou vendo aqui Bruna. Que bom, Bruna. Obrigada aqui pela sua presença. A Bruna foi uma aluna minha aqui em Goiânia, e Bruna é uma advogada, mediadora, que faz um trabalho lindo com as constelações aqui em Goiás, utilizando as constelações na mediação, não é? Aqui no judiciário. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, Bruna. Jane Cássia, quanto tempo não havia, não é? Que bom, pessoal. Que bom. Adriana Andraus. Oi, Adriana. Adriana está sempre aqui conosco. Uma alegria, gente. Muita gente aqui. E essa live vai ficar gravada também. Eu gosto muito de contar histórias. E eu vou contar mais uma história. Eu atendo, a Mônica está perguntando, eu moro no momento em Goiânia, eu atendo em Goiânia e atendo muito online também, Mônica. Eu vou contar para vocês mais uma história. Vocês sabem que este mês é um mês que se celebra a prevenção e o tratamento a uma doença muito importante no mundo, mas particularmente no nosso país, que é a hanseníase. Uma doença que ainda não está erradicada, né, que ainda existem muitos casos, mas é uma doença que tem muito estigma e muita ignorância a respeito dela, né? Principalmente sobre a sua transmissibilidade. E eu sigo muito aqui no Instagram um grande amigo meu, que é um grande médico, que se chama Fernando Corso. Anotem aí, Fernando Corso. O Fernando é um médico dermatologista aqui de Goiás. E o Fernando vem esclarecendo, falando muito sobre a hanseníase. E olhem que interessante, eu atendi no meu consultório alguns anos atrás
uma paciente que tinha uma doença de pele, uma espécie de um eczema muito exuberante nos 2 braços. Ela inclusive vestia sempre blusas com manga comprida, porque ela tinha muita vergonha daquela lesão. E no trabalho ela era uma professora de inglês. E ela, no trabalho, ela se sentia um pouco discriminada, ela se sentia um pouco envergonhada daquela doença. E ela já havia procurado vários profissionais, vários dermatologistas. E a conclusão que se chegou é que era realmente uma doença autoimune. E o tratamento à base de anti-inflamatórios muito potentes, com seus efeitos colaterais, então ela não tinha uma boa adesão ao tratamento. Ela me procurou como médica homeopata. Eu prescrevi a homeopatia para ela, mas mesmo assim eu sugeri a ela que fizesse uma constelação, porque me chamou muito a atenção durante a consulta médica, me chamou a atenção as falas dela, a questão de se esconder, a questão da vergonha, a questão de achar que estão olhando para ela, que, enfim, do bullying que ela sofria com relação àquela lesão de pele. E ela veio então para uma constelação. Nessa constelação, logo no início, na anamnese, ela dizia assim: eu tenho a sensação de ser julgada e excluída, fosse no local de trabalho ou quaisquer outros ambientes. Sentia-se infeliz pessoal e profissionalmente, e as manchas a incomodavam muito, piorando a sua baixa autoestima. Então eu perguntei para ela, como ela repetia muito uma sensação de ser excluída, eu perguntei para ela: quem de fato foi excluído no seu sistema familiar? Ela olhou para mim, respirou um pouquinho e me disse assim: o meu bisavô, ele tinha hanseníase. À medida que ela contava as histórias de seu bisavô, a quem sua mãe era muito afeiçoada, as lágrimas jorravam. E ninguém duvidou de que algo muito impactante estava relacionado a este fato. Aqui eu digo que a hanseníase geralmente evolui com doenças e feridas de pele muito estigmatizantes, como eu já disse. Então, nessa constelação, eu pedi que ela colocasse um representante para ela, um representante para a doença de pele dela e um representante também para a sua mãe, que era neta, não é, deste homem que teve hanseníase, e a mãe era muito afeiçoada, muito ligada a este avô, e um representante para o bisavô. E foi muito rápido a conexão e muito interessante, porque aquela pessoa que estava representando a doença da menina, da minha cliente, a doença de pele, ela foi se aproximando de uma forma muito amorosa, mas muito decidida, até o representante desse avô, que havia tido e havia morrido em função dessa hanseníase. Imagine, o bisavô da cliente, naquele tempo, onde de fato não havia tratamento e a doença demorava muito para ser diagnosticada. E ali ficou claro essa conexão, essa lealdade, este vínculo desta bisneta com seu avô, que havia desencarnado e que havia tido hanseníase no passado. E interessante que a mãe então passa essa filha passa a contar histórias que a mãe lhe contava, que a mãe era menina e se lembrava de que eles levavam um prato de comida para ele não podia sair de casa em função da doença e o medo do contágio, e ele abria a porta
eles deixavam o prato e saíam fora. Ele pegava aquele prato de comida e assim ele se alimentava. Como ele não podia trabalhar, como ele não podia sair fora de casa, ele acabou se desenvolvendo como um artesão. E ele fazia trabalhos lindos, segundo essa bisneta nos contou. E esses trabalhos eram vendidos e muito do sustento da família vinha do trabalho desse bisavô com hanseníase trancado dentro de casa. Vejam que coisa interessante. E aí essa bisneta, ali na constelação, ficou muito emocionada, porque ela disse assim: olhem só, eu também sou uma artesã. Quer dizer, a gente não sabia, ela tinha dito que era uma professora, e aí ela diz: eu gosto muito de trabalhar como artesã, eu sou uma artesã também. Então vocês vejam as conexões. Depois dessa constelação, essa paciente, primeiro, ela passou a ter uma aceitação maior da sua doença. Ela passou a não ter um preconceito tão grande com ela mesma. Ela passou a usar roupas mais leves, não é? Ela não se importava tanto de que as lesões fossem vistas por outras pessoas. Ela passou a não se incomodar tanto. Foi o primeiro ganho dessa constelação. E não pensem que isso é pouca coisa, não é? Porque ali ela começou a melhorar um pouco a autoestima dela. Em seguida, eu acredito que muito em função daquela constelação, da atitude daquela paciente, eu acredito que também a homeopatia ajudou muito. Essa moça passou então a ter uma melhora desse quadro, até ter praticamente a doença contida, e ela não apresentou mais as lesões depois de um certo tempo. Então, eu acredito que nós estamos diante de algo muito profundo, de algo muito sério, de algo muito belo, não é? É preciso e é interessante, você que não conhece ainda o trabalho da constelação, conheça. Nós temos hoje bons consteladores, não é? Pessoas que agregaram as constelações na sua prática, vindo de várias áreas da saúde, não é? Do setor das ciências humanas, do direito, não é? Que estão fazendo trabalhos com constelação com excelentes resultados. Não é? Escolha bem o profissional, veja a formação que ele teve, o período de formação, não é? As referências que você tem desse profissional, e vá conhecer esse trabalho, porque vale muito a pena, muito a pena. A questão da enxaqueca, a Lúcia está pedindo, né? Lúcia, nesse trabalho com Gunther Weber, nós atendemos vários casos de enxaqueca. E interessante, sabe, Lúcia, nem toda enxaqueca tem uma clareza de um caráter sistêmico, não é? Mas muitas vezes essa enxaqueca está trazendo, sim, está revelando algo do sistema familiar, não é? Muitas vezes é um movimento interrompido em direção a um pai ou uma mãe, não é? Muitas vezes essa enxaqueca ela está trazendo uma informação de uma sobrecarga, não é? De uma tensão, de um trauma vivido no passado, seja da própria pessoa, que isso também pode ser visto na constelação, seja de um familiar, não é? Que pode ser a primeira geração, os pais, mas pode ser também algo relacionado aos avós. Então esse estudo ele não caminhou no sentido de comprovar que isto é isto ou aquilo é aquilo. Nós, quando começamos uma constelação, nós não temos essa ideia preconcebida de que
aquela doença ela está relacionada àquele trauma, àquele emaranhamento sistêmico. Por exemplo, nesse estudo, não é, com os 7 países envolvidos, nós trabalhamos muitos casos de fibromialgia, aliás, que se dizer que foi das doenças que nós estudamos aqui em Goiás, a nossa equipe de Goiás, a fibromialgia. O que nós percebemos? Numa certa coincidência, não é? Vários dos casos de fibromialgia, tanto o nosso aqui do Brasil, quanto casos de outros países, da Argentina, da França, que também levaram estes casos de fibromialgia, esses casos haviam o mesmo padrão revelado pela constelação, que era um movimento interrompido em direção ao pai. Nós não podemos afirmar que toda fibromialgia tem este padrão, é uma doença sistêmica relacionada a este padrão. Não podemos afirmar. Já vimos vários outros casos de fibromialgia, onde o que a constelação revela é um padrão diferente, é um outro padrão. Porém, havia essa coincidência. A endometriose é uma doença muito enigmática, não é? E pela sua característica, não é? Quer dizer, o próprio tecido, não é, do útero, o endométrio que sai fora do seu lugar e migra para outras regiões, essas doenças autoimunes, essas doenças como a própria endometriose, que você não tem muita explicação, não é? Você tem causas, você tem causalidades, você tem situações que proporcionam uma maior possibilidade de você desenvolver uma endometriose, mas você não tem hoje na medicina uma conclusão de que a endometriose é causada por isso e por aquilo. E os tratamentos difíceis, não é? O tratamento clínico muitas vezes não apresenta um bom resultado, os tratamentos cirúrgicos às vezes são necessários e muitas vezes têm suas consequências, não é? É muito interessante porque nós temos inclusive profissionais que são médicos ginecologistas. Eu trabalho aqui em Goiânia no meu instituto com uma médica ginecologista, é a doutora Valéria Valença Câmara. A Valéria é uma médica também ginecologista, é uma médica da medicina antroposófica, inclusive ela é responsável pela formação em antroposofia aqui em Goiás. E Valéria é uma consteladora, foi uma aluna minha. Eu até cito um caso da Valéria, que ela trouxe para uma constelação, que é um dos primeiros casos aqui do livro. E Valéria trabalha muito com as constelações do seu consultório, não é? Quem quiser acompanhar a Valéria no Instagram dela, Valéria Câmara, ela tem um Instagram com muitos casos, com muitos ensinamentos, não é? E Valéria vem trabalhando, sim, esses casos de endometriose com bons resultados com as constelações. As doenças ginecológicas, em geral, elas respondem bem ao trabalho de constelação. As infertilidades sem causa orgânica, Valéria inclusive coordena um trabalho dentro de uma instituição espiritualista aqui em Goiânia, eu participo junto com ela, que se chama Mães de Luz, a comunidade espírita Ramatiz. E ali, né, nesse trabalho, Mães de Luz, nós acolhemos, a Valéria coordena esse trabalho, nós acolhemos mulheres que têm dificuldades na gravidez, que estão tentando engravidar e não conseguem, ou mulheres que passam por perdas gestacionais, perdas de filhos também recém-nascidos. É um trabalho muito bonito, que já tem alguns anos. Neste trabalho nós fazemos muitas vezes constelações, e essas constelações trazem resultados muito interessantes. Às vezes a dificuldade em engravidar, não faz parte de uma lealdade ou de um medo não revelado, não é? A partir de uma experiência traumática vivida no sistema familiar. Uma avó que morreu no parto,
Sabem, uma das causas que a gente tem encontrado muito aqui, Valéria, eu, Fabiola, que é outra consteladora desse grupo, que trabalha muito junto com a gente também, Fabiola Crozara, nós encontramos nos casos de infertilidade sem causa orgânica, com muita frequência, se você olha um pouco mais para trás, você encontra aquelas situações de mulheres avós que foram índias caçadas a laço. Uma situação que gerou um trauma imenso, eu cito isso no meu livro, um trauma imenso, não é? Adolescentes que foram retiradas das tribos para se casar com um homem adulto branco, não é? E essas mulheres, muitas vezes, elas, como uma reação a todo esse trauma, elas se fecham, inclusive afetivamente, com relação aos filhos, com relação às gerações seguintes. Muitos dos traumas entre filhos e mãe, principalmente filha e mãe, muitas vezes nós encontramos na constelação um fato desse, um episódio desse, de uma história. Eu mesma tenho na minha família, não é, essas histórias de bisavós que foram índias, raptadas, caçadas a laço, e isso causando um trauma transgeracional, um trauma para as gerações seguintes. Muito interessante isso tudo, como as constelações vêm trazendo uma possibilidade de resgatar essa história, de trabalhar a energia da conciliação, da reconciliação, não é? E por isso que as constelações são também muito utilizadas ao lidar com aqueles grandes traumas de guerras, não é? É muito bonito ver, eu já presenciei algumas vezes Bert Hellinger trabalhando com públicos enormes, de pessoas, de filhos, né, netos de nazistas e netos de judeus que foram mortos por esses nazistas. Muito forte isso, assim como vi Bert Hellinger trabalhando também com pessoas da Argentina que traziam traumas relacionados ao período da ditadura militar na Argentina, de milhares de pessoas desaparecidas, inclusive crianças desaparecidas que depois foram adotadas por famílias de militares. Interessante, a constelação traz essa possibilidade desse olhar para essa situação e dessa reconciliação hoje, não é? Porque nós precisamos caminhar para um caminho de reconciliação e de paz. Isso só é possível quando tudo isso é identificado e revelado, porque também nós não podemos pensar que essa paz virá com a ignorância, não é? Com o negar tudo o que aconteceu. Nós estamos, inclusive, hoje com este filme lindo, maravilhoso, estamos todos vibrando e torcendo para que ele ganhe o Oscar de melhor filme. Ainda estou aqui, não é? Com a Fernanda Torres, belíssimo, não é? Todo um trabalho mostrando, inclusive, esses vínculos familiares, a resistência daquela mulher e como tudo isso é importante ser visto, não é? Então, as constelações, elas servem à paz, elas servem à reconciliação, elas servem para ajudar as pessoas que sofrem, seja com doenças, com sintomas, com dificuldades no seu relacionamento humano. Eu estou vendo aqui, doutora Dagmar, como as pessoas que ajudam nas constelações sentem essas situações sem nunca terem visto a pessoa constelar. Exatamente, é um fenômeno, não é? Aquilo que se revela ali na constelação e que muitas vezes o próprio cliente não tinha noção daquilo, e quando termina aquele trabalho ele vai pesquisar, ele chega em casa, ele quer saber mais sobre aquela situação e ele descobre que aquilo de fato era verdade.
Vocês sabem que eu tenho um caso também que eu cito aqui no livro, que é uma menina, se eu não me engano, ela tinha uns 8 ou 9 anos. Essa menina, ela tinha uma insônia no meio da noite. Essas insônias do meio da noite falam muito a favor de algo sistêmico. Ela acordava no meio da noite, ia até o quarto da mãe, acordava a mãe, sacudia a mãe e falava para a mãe assim: mãe, mamãe, você está bem? Está tudo bem com você? Olha só, isso não é uma coisa normal. A criança não ia lá para dizer: mamãe, eu estou com medo, deixa eu dormir aqui com você. Mamãe, eu tenho medo do escuro. Não, ela acordava a mãe para saber se a mãe estava bem. Aquilo me chamou muita atenção. E eu então, além do tratamento com a homeopatia, eu sugeri a essa mãe que com a menina ao lado, as constelações com crianças são bem delicadas e obviamente que o adulto, a mãe ou o pai precisam estar ali do lado. E essa mãe, então, eu pedi que ela se informasse mais sobre as histórias passadas, tanto da família dela quanto da família do marido, do pai da criança. E ela se informou durante ali o trabalho. Enquanto eu conversava com a menina e a menina ia colocando, nós trabalhamos com os bonequinhos do Playmobil, e essa menina foi fazendo essa constelação, colocando personagens. Ela dizia: esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu pai, esse aqui, né? Eu ia orientando um pouco e ela ia fazendo o trabalho. Enquanto isso, a mãe ligou para o marido e perguntou para ele: o que aconteceu na sua história familiar? Existe algum fato de impacto aí atrás na geração da sua mãe, da sua avó? Aí ele disse: olha, a minha mãe, a mãe dela morreu enquanto a estava amamentando, e foi uma morte súbita. A criança ficou ali presa, agarrada ao peito da mãe, e a mãe teve um infarto fulminante, e demorou um tempo para que as pessoas descobrissem aquilo que estava acontecendo ali. Vocês vejam que coisa incrível isso, não é? Essa menina ali, eu então pedi, eu perguntei, eu falei para ela: coloque também um representante para a sua avó e para a sua bisavó. Ela disse para mim assim: eu já coloquei, é essa aqui. Ela havia colocado ao lado a representante dela, o boneco que representava ela, a avó paterna dela e a bisavó paterna, que ela não conheceu, que morreu quando a avó era bebê. E ali eu fiz então com ela um diálogo, onde eu disse para ela: veja bem, essa foi a história da sua avó, mas veja que a sua mãe está aqui com você, nada vai acontecer com a sua mãe. Essa história foi lá da sua avó, que pena, foi muito triste. A sua avó ficou sem a mãe dela, mas você tem a sua mãe aqui, sua mãe já te amamentou, sua mãe cuida de você, você tem seu irmãozinho, e você não precisa ter medo, porque isso é algo que aconteceu lá atrás e aconteceu com a sua avó. Bom, essa criança eu segui acompanhando durante um tempo, e essa menina teve uma remissão completa desse sintoma. A mãe disse que no caminho daqui do consultório até a casa, ela foi chorando silenciosamente, chorando. E a mãe dizia: minha filha, está tudo bem, e ela chorava baixinho. Depois, naquela noite, a mãe fez questão de ficar junto com a filha, porque achou que talvez a filha precisasse. E passado alguns dias, a menina disse para a mãe: você não precisa dormir aqui comigo, está tudo bem comigo. E ela não teve mais esse comportamento, essa insônia, para alívio inclusive da mãe, não é? Então, meus amigos, vocês vejam que são histórias muito reais, muito concretas. As evidências estão aí, os estudos científicos estão vindo, não é? No nosso centro de excelência em constelações sistêmicas,
Esse centro ele é presidido por uma grande amiga nossa, consteladora da área do direito, que é Andréa Vulcanes, não é? E tem assim também nessa direção uma psicóloga renomada que trabalha com as constelações já há muitos anos, que é a Isabel Rodrigues, não é? A Maria Isabel Rodrigues. Então nós temos pessoas que de fato estão ali na liderança dessa associação para ajudar a não só defender o método, mas desenvolvê-lo com excelência. Nós temos Roseni Flávia, que é uma pesquisadora ligada à Universidade, à Unicamp, e Roseni, junto com toda uma equipe de cientistas que estão ali conosco nesse centro de excelência, ela tem desenvolvido um trabalho muito importante e nós estamos cada vez mais preocupados realmente que os nossos trabalhos tenham as suas evidências comprovadas, não é? Então, são muitas coisas e eu tenho muita alegria de estar aqui falando para vocês dessas coisas. Eu acho que nós estamos chegando, Vitória, já no final, não é isso? Essa live vai ficar gravada e eu quero reforçar para vocês, não é, sobre este curso que eu estou lançando agora. Ele é um curso voltado para consteladores, porque ele é um curso de aprofundamento na temática dos sintomas e doenças. Eu sinto assim, eu tive essa ideia porque eu sinto que há essa necessidade desse aprofundamento, não é? E principalmente porque nos últimos anos eu venho trabalhando muito nessa temática, principalmente nas doenças psiquiátricas, e eu quero passar para vocês todo esse conhecimento, todo esse aprendizado sobre como conduzir um trabalho com o paciente diante de um adoecimento, seja ele clínico, seja ele psiquiátrico, seja de uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto, não é? Tudo está ali na minha bio. Eu sei que já tem várias pessoas aqui que estão inscritas no curso, não é? Vai ser muito bom e ter vocês lá, e convido aqueles que estão que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. São vagas limitadas até para a gente poder se dedicar bem ao grupo, não é? Não podemos abrir demais, mas ainda temos vagas. Querida Iosita acabou de entrar, convidada a fazer parte do grupo, uma grande consteladora aqui do interior de Goiás, que faz um trabalho também muito grande dentro na questão da religião, né, da Igreja Católica. Trabalho lindo, e ela utiliza as constelações no seu trabalho assim pastoral também, né, de educação religiosa. Muito bem, pessoal. Então é isso, né, Vitória? Acho que podemos encerrar. Obrigada por vocês estarem aqui, né? Tem um número grande de pessoas e vai ficar gravado, não é? Eu vou deixar aqui no meu Instagram gravado. Isso. Então vamos encerrando, porque o Instagram já está encerrando dentro de 5 minutos, já disse aqui a Vitória. E eu pensei que iria fazer uma constelação só de meia hora, mas esse assunto é empolgante e eu vou falando. Um grande beijo, um abraço para todos. Obrigada, Laudelina, grande advogada, ex-delegada aqui de Goiás, trabalha com as constelações e organizando agora um grande evento aqui da conexão entre mulheres. Estarei com vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.